Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas Paiva, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. E que vídeo, hein? Que vídeo polêmico, importantíssimo. Hoje eu vou precisar do foco de vocês 300, 400%, porque esse assunto é polêmico. Tributação. Tributação na renda variável, tributação na renda fixa, tributação nos fundos de investimentos. Tudo sobre tributação nós vamos ver hoje nessa aula e eu preciso que vocês se concentrem porque esse assunto é um dos que vocês mais me pedem, tá? E eu quero começar a trazer todas as semanas resumos, né, sobre um determinado tema, onde vocês têm mais dificuldade. Então já deixa aqui nos comentários os que vocês mais tiverem dificuldade, eu vou trazer um novo resumo aqui toda semana para vocês. Então esse conteúdo, pessoal, vale ouro. Então eu só vou pedir um favorzinho para vocês. Se inscreve aqui no canal e deixa o like, tá? E ative a notificação para todas as vezes que tiver o vídeo, você ser notificado também, tá? Para você que está estudando para as provas da Anbima. Combinado? Compartilha com todo mundo aí. Eu espero que vocês gostem da aula, vai ser muito importante. Pelo menos 10 questões estão nessa aula, tá? Da sua prova. Dependendo da certificação ali, pelo menos 10 questões. Confia no que eu estou te falando, vão ter várias dicas. E no final, vocês vão ganhar ainda um mapa mental referente a esses assuntos sobre tributação, que vai te ajudar bastante. Espero que gostem, um bom vídeo para vocês, uma boa aula. Vamos nessa, pessoal, vamos com tudo, porque eu sei que vocês vão conseguir a certificação. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, preparados? Simbora começar o nosso resumão sobre tributação. Hoje a gente não vai ter problema ali com o leão, né? O leão é o símbolo ali da tributação, da Receita Federal, então até coloquei ele aqui, mas hoje a gente não vai ter problema com ele. Vamos lá, pessoal. Muito importante, tá? Atenção aqui, 200%, foco total aqui. O que nós vamos falar hoje? Tributação, né? Tudo que vai cair de tributação na sua prova a gente vai falar hoje. Só que como que eu quero dividir essa nossa aula? Eu vou dividir em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre tributação na renda fixa, a segunda parte eu vou falar sobre tributação na renda variável e a terceira eu vou falar sobre tributação no fundo. E no final eu vou disponibilizar para vocês um mapa mental que nada mais é que um resumão mesmo, né, para vocês fazerem todo o processo de revisão. Eu vou deixar aqui até o link para vocês se preencherem certinho, para vocês pegarem esse resumão que vai ser muito importante para vocês fazerem a prova, tá bom? Então eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês. Vamos lá. Começando aqui sobre tributação na renda fixa, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Tributação na renda fixa. Relembrando, né? Eu gosto primeiro da gente dar uma recapitulada até para vocês não se perderem. O que é um título de renda fixa? Os títulos de renda fixa, eles também são chamados de títulos de dívida. Mas por que isso, né? Vamos supor que eu, Lucas, esteja precisando de dinheiro, tá? Então vamos lá. Eu, Lucas, estou aqui e estou precisando de dinheiro. De que forma que eu posso pegar esse dinheiro emprestado? Indo até um banco, indo até uma instituição financeira e pedindo esse dinheiro emprestado, fazendo um empréstimo. Não é isso mesmo? Só que a instituição financeira vai me emprestar o dinheiro. Só que ela vai falar assim, Lucas, você vai me devolver, você precisa me devolver esse dinheiro, só que você precisa me pagar uma taxa de juros. E não é diferente na renda fixa. Só que na renda fixa, não é o Lucas pedindo dinheiro emprestado para a instituição financeira. É a instituição financeira pedindo dinheiro emprestado para o Lucas. Não só a instituição financeira, né? Não só bancos, mas o governo e as empresas. Então, quando o governo ele precisa de dinheiro emprestado, ele vai falar assim, investidor, que aí no caso sou eu, você, qualquer investidor. Investidor, estou precisando de dinheiro emprestado, né, para financiar aqui minha dívida, preciso captar recursos. E aí, esses investidores vão falar assim, tá bom, eu empresto dinheiro para você. Mas quando você me devolver, quando eu quiser pegar esse dinheiro de volta, você precisa me pagar também com uma taxa de juros. E é a mesma coisa que funciona aqui. Por isso que ele chama título de dívida. Porque o governo, por exemplo, vai emitir o que a gente chama de título público federal, onde ele vai dar esse título público federal aqui pra gente. Dá não, né? Porque a gente vai comprar esse título público. Mas na prática a gente está emprestando dinheiro para o governo, em troca ele está me dando esse título público federal. Quando eu precisar do dinheiro de volta, ele vai me pagar o dinheiro que eu investi, mais uma taxa de juros.
tá? Claro que as taxas de juros de empréstimos vão ser muito maiores do que a taxa de juros que o governo, que o banco vai pagar pra gente. E aí, quais são os tipos de títulos que existem? Não só títulos públicos federais. O título público federal, ele é emitido pelo governo. Só que o banco, quando ele precisa de dinheiro emprestado, ele não vai emitir... O banco, quando ele precisa de dinheiro emprestado, ele não vai emitir um título público federal, até porque ele não pode fazer isso. Então, ele vai emitir o que a gente chama de CDBs, LCI, LCA, né? As empresas que não são bancos, né, que não são financeiras, elas podem também captar recursos, e aí elas vão emitir o que a gente chama de debêntures. As securitizadoras, elas podem emitir o CRI, o CRA, tá? E assim por diante, né? O que eu quero mostrar para vocês primeiramente é isso, que os títulos de renda fixa, deixa eu apagar aqui, os títulos de renda fixa são títulos de dívida, né? Na prática é a gente emprestando dinheiro em troca de uma taxa de juros, tá? Só que quando a gente retorna, quando a gente saca, quando a gente resgata esse título, vamos supor que a gente aplicou num CDB e a gente teve lá uma rentabilidade de 15% ao ano. Essa rentabilidade é a minha rentabilidade nominal, né? Bruta. Minha rentabilidade nominal bruta, sem descontar o imposto de renda. Só que quando eu for resgatar, o que vai cair na minha conta? Não vai cair esses 15%. Vai cair esses 15% menos o imposto de renda. Então, a tributação, ela incide sobre a minha rentabilidade do período. Se durante um ano eu tive uma rentabilidade de 15% e eu resgatar esse título, eu vou pegar 15% menos a tributação. E essa tributação já é retida na fonte. Ela já vem automaticamente descontada. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas só um panorama geral aqui para vocês entenderem. Só que, né, nem todos os títulos de renda fixa são tributados, né? Existem títulos que são isentos de imposto de renda para pessoa física, que são as LCIs, LCAs, CRI, CRA, CPR, debêntures incentivadas. Ah, Lucas, mas é muita letrinha, é uma sopa de letrinha, como é que eu vou lembrar disso tudo? Não lembra, assimila, busca entender. Então, quando eu estou falando aqui, ó, de imobiliário e agronegócio, eu sou isento de imposto de renda. Quer ver? Letra de crédito, imobiliário, sou isento de imposto de renda. Letra de crédito do agronegócio, sou isento de imposto de renda. Certificado de recebíveis, imobiliário. Certificado de recebíveis do agronegócio. Cédula do produtor rural, do agronegócio. Debêntures incentivadas, que são de infraestrutura, né? Que pode colocar o I aqui de infraestrutura também, né? Também é isento de imposto de renda. Então, uma dica aqui para vocês se lembrarem quais são os títulos que são isentos de imposto de renda na renda fixa. Tá? Então, imobiliário, falou de cidade, falou de campo, tá isento de imposto de renda. Tá? CDBs, títulos públicos federais, né? Os outros ali eles têm a cobrança do imposto de renda, RDB, enfim, tá? Debêntures, cuidado, tá? Debêntures e debêntures incentivadas são duas coisas diferentes. Então vamos lá, como é tributado os títulos de renda fixa? Os títulos de renda fixa são tributados de duas formas. Primeiro, IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, e segundo, tabela regressiva, tá? São os dois tipos de tributação que nós temos na renda fixa. Não tem mais nenhuma, tá? IOF, vamos lá, vamos entender o que é IOF. Lucas, primeira coisa, preciso gravar essa tabela? Não, essa tabela vai estar disponível para você na prova e nunca você vai usar, tá? É muito raro alguma questão que cobre sobre isso. Mas o que você precisa saber do IOF é o seguinte, que até 29 dias, vamos supor, comprei um CDB, comprei um CDB. Até o meu 29º dia, se eu resgatar esse CDB, vai incidir o Imposto sobre Operações Financeiras, IOF. Então, veja que ele começa aqui, no primeiro dia, uma alíquota de 96%, e essa alíquota vai diminuindo conforme o passar dos dias. Quando chegar lá no 29º dia, é a última alíquota do IOF, 3%. Acima disso, 30 dias, por exemplo, já não paga mais IOF. Então, pergunta de prova, até que dia cobra IOF?
até o 29º dia, tá? Pode incidir IOF. 30 dias ou mais estão isentas de IOF. Lembre que o IOF ele é cobrado sobre os rendimentos, no caso da renda fixa. Nós vamos ver que existe alguma coisinha diferente ali mais para frente, quando a gente falar de fundos de investimentos, mas são cobrados sobre os rendimentos, ou seja, o quanto eu ganhei, tá? O que são os rendimentos? Ah, eu comprei por 1.000 e eu estou resgatando 2.000, o meu IOF vai incidir sobre os meus R$1.000 que eu ganhei, tá? Diferença daqui. É isso daí que são os rendimentos. E outra coisa importante, ele vai incidir sempre antes da tabela regressiva. Então, primeiro eu desconto o IOF e depois existe a tributação através da tabela regressiva, que é o que nós vamos falar agora, tá? Então, tive cobrança de IOF, primeiro eu desconto o IOF, depois eu incido aqui sobre essa tabela, tá? Essa tabela regressiva aqui, você precisa, coloca um asterisco bem grande aqui, você precisa saber, não tem na prova, tá? Não vai ter na prova essa tabela regressiva, mas é muito fácil. Conforme você for fazendo exercícios, você vai lembrando dela, mas é muito fácil, ó. De 0 a 180, o prazo, né? 0 a 180 dias, aí depois você multiplica por 2, de 181 a 360, depois multiplica por 2 de novo, vezes 2, 361 a 720 dias, e acima disso é a alíquota mínima, tá? E aqui, na alíquota, para você lembrar a alíquota, ela começa sempre maior e vai diminuindo. Ela vai diminuindo de 2,5 a 2,5, tá vendo? Menos 2,5. Então é fácil você gravar. Aqui eu multiplico sempre por 2. Aqui eu vou tirando 2,5, 2,5, tá? Então, treina isso na sua cabeça, fecha o olho, imagina essa tabela e vai falando. 0 a 180 dias, 22,5. 181 a 360, 20%. E assim por diante, tá? Opa, voltamos aqui. Então vamos lá. Tivemos a cobrança do IOF até 29 dias. Depois de 29 dias, só cobra a tabela regressiva. Também sobre os rendimentos, né? Sobre a nossa rentabilidade nominal. E essa tabela, quem é o responsável pelo recolhimento não é você, investidor. Não é você. Nós vamos ver que na renda variável existe uma partezinha lá que é você, investidor, que é responsável por recolher e pagar essa tributação. Só que na renda fixa, quem recolhe o imposto de renda? A instituição financeira. A instituição financeira que está efetuando o pagamento dos rendimentos. Seja um banco, uma distribuidora, né, uma corretora, tá? Uma instituição financeira. Então, essa tributação, ela é retida na fonte. O que é tributação retida na fonte? Ela automaticamente já vem descontada. Ela já é retida pela instituição financeira antes da instituição financeira te pagar. Então, vamos por um exemplo, para ficar mais fácil aí para vocês. Comprei um CDB, que é um título emitido por uma instituição financeira. Apliquei R$10.000. E quando eu resgatei 15.000. Qual foi o meu lucro? Meu rendimento? R$5.000. R$5.000. Vamos supor que eu resgatei depois de um ano. Se eu resgatei depois de um ano, eu não tenho a cobrança do IOF, eu só vou ter a cobrança da tabela regressiva. Só que quando eu solicito o resgate, esses 15.000 aqui não vão cair na minha conta. Vai cair os 15.000 descontado o imposto de renda sobre os meus rendimentos. Então vamos supor que eu tenho que descontar aqui 20%. 20% de imposto de renda. Vou descontar 20% de 5.000, que vai dar R$1.000, ou seja, isso daqui cai para 4.000. Então eu vou resgatar, na minha conta vai cair 10 mais 4, na minha conta vai cair R$14.000, tá? Então é assim que acontece. A base de cálculo é sempre o rendimento, né? Claro, se tiver IOF vai ser incidido depois do IOF, mas a cobrança é sempre feita no resgate. Ah, Lucas, eu tive prejuízo na minha renda fixa, eu posso compensar perdas lá na frente com outros títulos de renda fixa? Não existe isso na renda fixa. Vocês vão ver que na renda variável existe essa possibilidade. Entendidos até aqui sobre renda fixa, beleza? Vamos passar agora, vamos avançar e vamos para a nossa renda variável, tá? Tudo o que vocês precisam saber sobre a tributação na renda fixa é aquilo ali, tá? Não esqueça que no final a gente vai passar um resumão para vocês. Tributação na renda variável. Respira fundo, bebe uma água e apaga a cabeça da renda fixa e foca só aqui na renda variável. Vamos lá.
A alíquota cobrada no mercado de ações, e aqui eu vou focar no mercado de ações, tá? Depois eu falo para vocês, CPA 20, CEA, sobre tributação no mercado de mercado futuro, né? Nos derivativos, né? Mas aqui, renda variável, foca aqui em ações, tá? Então vamos lá. A alíquota cobrada em ações vai depender do tipo de operação. Como assim, Lucas, depender do tipo de operação? Quando você compra e vende uma ação, você pode comprar uma ação num dia e vender no mesmo dia. Ou você pode comprar uma ação num dia e vender daqui a um dia, 2 meses, 4 meses, 10 anos, né? Então, essas operações têm nomes diferentes. Quando você compra uma ação num dia e vende ela no mesmo dia, ela é chamada de day trade. Então, eu comprei uma ação, por exemplo, no dia 1º, 10 horas da manhã, e no mesmo dia, 20 minutos depois, 10h20, eu vendi essa minha ação. Essa operação é considerada uma operação de day trade. É uma negociação diária, dentro de um dia, tá? E a tributação dela é diferente do que a gente vai ver na swing trade, que é uma tributação que incide sobre operações que são realizadas de compra e venda em dias diferentes. Então, day trade, mesmo dia, tá? A tributação é a seguinte: a tributação é de 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. O que seria ganho de capital? Então, comprei uma ação por R$10 e vendi ela no mesmo dia por 12. Qual foi o meu ganho de capital aqui? Meu ganho de capital foi R$2. Então, eu vou incidir 20% aqui sobre esses R$2, tá? Sobre os rendimentos. Quem é o responsável por recolher esse imposto de renda? Você. Nesse caso aqui, quando eu resgato esse dinheiro, eu, investidor, sou o responsável por recolher esse imposto de renda, emitindo o que a gente chama de DARF, que é o Documento de Arrecadação da Receita Federal, né? Essa DARF é um boleto, tá? Você emite esse boleto ali na internet, preenche ele, paga, e aí a Receita Federal sabe que você pagou esse imposto. Mas como que ela sabe que você pagou esse imposto? Justamente porque ela retém na fonte uma partezinha desse 20%. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos recapitular aqui. Vamos supor que eu tenha que R$100 mil, eu tenho que pagar imposto de renda sobre isso, tá? Sobre R$100 mil. Então, eu vou pagar o imposto de renda de 20% sobre esses R$100 mil. Vamos supor que esse daqui seja o meu lucro, tá? 20% de R$100 mil é 20 mil. Só que desses 20 mil reais, 1% fica retido na fonte. Ou seja, automaticamente esse imposto já é recolhido. E aí, desses 20%, 1% é recolhido na fonte, e aí os outros 19%, para completar os 20%, eu emito a minha DARF. Né? Então, a Receita Federal, isso daqui chama até de dedo duro. É também chamado aqui de dedo duro. Porque a Receita Federal, ela pega esse 1%, como se ela estivesse falando assim, ó, teve uma operação aqui, agora eu preciso esperar os outros 19%. Né? Nesse CPF aqui, eu já recolhi 1%, agora eu preciso esperar os outros 19%, senão ele cai na malha fina. Né? Então, 1% é recolhido na fonte pela instituição financeira, no caso aqui a corretora, e os outros 19% eu recolho emitindo uma DARF, tá? Sobre os rendimentos. Quando que eu tenho que pagar essa DARF? Então, eu comprei e vendi no dia 1º. Até quando que eu posso pagar essa DARF? Até o último dia do mês subsequente. Ou seja, se eu comprei dia 1º de janeiro, comprei e vendi dia 1º de janeiro, até o dia 31 de fevereiro não, porque não tem, né? Até o último dia de fevereiro, 29 de fevereiro, por exemplo, eu tenho que pagar esse imposto, eu tenho que pagar essa DARF, tá bom? E lembrando, muito importante, no mercado de ações a gente não tem IOF. Anotem isso, não existe cobrança de IOF no mercado de ações, tá? Agora, a gente entendeu o que é uma operação de day trade. Existe a operação de swing trade, que é a mesma coisa, compra e venda de ações, vai mudar um pouquinho a alíquota, mas é a mesma coisa. Comprei e vendi ações, só que ao invés do mesmo dia, aqui é no mesmo dia. Ó, dia 1º, dia 1º. Só que aqui eu comprei e vendi ações em dias diferentes.
E aí existe a operação que é chamada de swing trade, que é também chamada de operação normal. Ao invés de 20%, eu recolho 15% sobre também meus rendimentos, emitindo uma DARF até o último dia do mês subsequente. E ao invés de ser 1% retido na fonte, vai ser 0,005 retido na fonte. Tá? Essa é a diferença. Então vamos lá. Botou na cabeça de vocês. Tributação no mercado de ações. Depende do tipo de operação. Se for day trade, 20% de imposto de renda sobre o lucro e 1% retido na fonte pela instituição financeira. Nas operações normais, 15% de imposto de renda sobre os investimentos e 0,05% do imposto de renda retido na fonte pela instituição financeira. Beleza? É isso que vocês precisam saber. 20, 1, 15, 0,005. Matou? É isso. É isso. Quem é o responsável pelo recolhimento? Aqui a gente já falou. Quando eu estou falando desse imposto de renda aqui, se for day trade, 20%, se for swing trade, 15%, é o investidor que recolhe emitindo uma DARF. Se for o imposto de renda retido na fonte, nas operações de day trade, 1%, nas operações de swing trade ou operações normais, 0,05% pela instituição financeira. Ah, muito importante, isso daqui, questãozinha de prova. Nas operações normais, e eu não estou falando aqui de day trade, nas operações normais, se você, pessoa física, dentro de um mesmo mês, vendeu até 20 mil reais em ações, vamos lá, comprei 10 mil reais em ações no mês e vendi dentro do mesmo mês 12 mil reais em ações, tá? Vamos supor que cresceu essas ações e eu vendi 12 mil reais. Eu não preciso pagar imposto de renda. Por que eu não preciso pagar imposto de renda? Porque foi menor do que 20 mil reais a minha venda, tá? Foi menor do que 20 mil reais a minha venda. Se a minha venda for maior do que 20 mil, aí eu vou pagar imposto de renda de acordo com o que a gente falou, 15%, né? E 0,05% retido na fonte. Então, vendas de ações de até 20 mil reais dentro do mesmo mês, a pessoa física está isenta de imposto de renda. Apenas operações normais. Operações de day trade não funciona isso. Não existe isso, tá? Não importa o lucro aqui, tá? E lembra, pessoa jurídica não tem isenção, tá? A pessoa jurídica vai pagar o imposto de renda normalmente. Combinado? É isso. Seguimos. Até aí tudo bem. Entendidos, né? Então vamos lá. E aqui, pessoal, um resumão aqui para vocês, tá? Claro que no final da aula eu vou disponibilizar tudo isso para vocês, né? Até da renda fixa também, mas é basicamente isso. Deixa eu só sair da frente aqui para vocês. Deixa eu puxar aqui para cá. Deixa eu diminuir aqui e puxar para cá. Aí fica um pouco mais fácil de vocês verem. Então vamos lá. Swing trade e day trade. Alíquotas. 15% se for swing trade e 0,05% retido na fonte. 20% se for day trade, 1% retido na fonte. Responsável pelo recolhimento, investidor via DARF, no caso do imposto de renda total, e o retido na fonte, instituição financeira. A mesma coisa para day trade. Né? E aqui no mercado de ações, né, como eu falei, 15% sobre o lucro e 0,05% sobre a venda, né, o retido na fonte. No day trade, 20%, só estou repetindo, tá, gente? 20% sobre o lucro e 1% sobre o lucro também, no retido na fonte. Agora, atenção aqui, CPA 20 e CEA, tá? Existem as tributações no mercado também de derivativos. O mercado de derivativos, ele entra na renda variável. Então, por isso, o mercado futuro, o mercado de opções e o mercado a termo vão se enquadrar na mesma coisa da renda variável. São as mesmas alíquotas, tanto day trade quanto swing trade. Tá? Ah, Lucas, mas está faltando o swap aqui. Está faltando o swap. Por quê? O swap ele é tributado através da tabela regressiva. Então, anota aí. No mercado de opções, né, no mercado de derivativos, o único que é tributado de forma diferente é o swap.
Só que para toda regra tem sua exceção. No mercado de opções, tem uma operaçãozinha que ele atribui. Isso aqui cai na prova, tá? Questão de prova. Uma operaçãozinha não é tributado como renda variável, que é uma operação chamada de box 4 pontas. Na aula a gente fala um pouquinho mais sobre ela. Mas essa operação, ela é tributada como renda fixa. Porque ela é uma operação que você consegue prever o resultado, né? Você não tem perdas, a sua perda é limitada, se você tiver, né? Então, na verdade, você só tem lucro nessa operação. Né? Montar essa operação é até difícil, mas nessa operação, para a receita, é tributado como renda fixa, apesar de ser uma tributação no mercado de opções. Tá? Então, é isso que vocês precisam saber aqui. É isso. Deixa eu voltar aqui, aumentar aqui de novo. Aí, vamos para a próxima. E todas possuem compensação de perdas, tá? O que seria compensação de perdas, tá, gente? Vamos supor que eu tive um prejuízo de 20 mil reais em ações. É claro que eu não vou precisar pagar imposto de renda, porque eu estou no prejuízo. Vou pagar imposto de renda sobre prejuízo? Não tem como. Só que isso daqui foi em 2024. Só que lá em 2026... eu decidi operar de novo no mercado. E eu tive um lucro de 50 mil. Ao invés de eu pagar o imposto de renda sobre esses 50 mil, eu consigo compensar a minha perda. Eu consigo compensar perdas anteriores. Ou seja, se eu tenho no meu histórico um prejuízo de 20 mil reais, eu consigo abater esses 20 mil reais daqui. E aí eu pago imposto de renda somente sobre os 30 mil reais e não pago imposto de renda sobre os 50 mil. Logo, eu compensei a minha perda. Existe essa possibilidade no mercado de renda variável aqui, tá? No mercado de ações. Beleza? E agora, para a gente finalizar, vamos falar sobre fundos de investimentos. Fundos de investimentos... Só para a gente recapitular, assim como eu fiz também na outra, como eu falei de renda fixa, um fundo de investimento nada mais é do que uma comunhão de recursos. Uma comunhão de recursos onde vários investidores se unem, e esses investidores passam a ser chamados até de cotistas, né? Eles vão entregar um pacotão de dinheiro para um administrador fazer a gestão dos recursos. Então, vários administradores, vários cotistas, vários investidores têm alguns interesses em comum. Vamos supor que todos ali queiram investir em renda fixa, mas eles não têm tempo, às vezes eles não têm nem sabedoria, às vezes o dinheiro que eles têm é muito pouco. E aí eles buscam um fundo de investimento, porque o fundo de investimento ele te dá a oportunidade, né, de você juntar todo mundo o recurso, e aí isso se denomina o patrimônio líquido do fundo. Esse patrimônio líquido é entregue, é administrado por um administrador de recursos de terceiros, e junto ao gestor, eles vão até o mercado criar uma carteira de ações. Um gestor profissional vai escolher os ativos para você, né? Então você não precisa se preocupar. E aí você já tem a carteira daquele fundo, né? Já tem uma carteira específica daquele fundo. Se aquele fundo de investimento aplica sua grande parte em renda fixa, ele é chamado de um fundo de investimento em renda fixa. Se ele aplica mais do que 67% em ações, por exemplo, ele é chamado de um fundo de ações, né? Mas isso vai depender do regulamento do fundo. Na aula de fundos de investimentos, a gente fala sobre tudo isso. Mas basicamente é isso. Você, às vezes, com R$1.000, você não vai conseguir diversificar tanto o seu portfólio com R$1.000. Então você acaba optando por se tornar um cotista de um fundo, porque aí o gestor, ele não tem só os seus R$1.000 aqui. Ele tem R$1.000 de 1 milhão de pessoas, por exemplo, né? E aí ele tem muitas possibilidades de fazer até o seu dinheiro rentabilizar melhor, né? Então por isso que servem os fundos de investimentos. Claro que os fundos eles acabam tendo algumas taxas, né? E aí você precisa ficar ligado com isso também. Mas são bem úteis, né? E bem legais. E aí, como os fundos de investimentos são tributados? Os fundos de investimentos, eles são tributados com IOF, nem todos, porque no fundo de ações, exceto fundo de ações, não possui o IOF. E nós temos também a alíquota no resgate, que aí vai depender se o fundo ele é de longo prazo
ou o fundo é de curto prazo. Tudo isso nós vamos falar. Vamos lá. Primeiro vamos falar do IOF. O IOF ele tem uma regrinha diferente aqui para os fundos de investimentos que possuem carência. Vou falar para vocês. Os fundos de investimentos que possuem a cobrança de IOF, e aí eu estou falando de renda fixa, cambial e multimercado, eles têm a cobrança até o 29º dia, de acordo com aquela tabela, e a base de cálculo é todo o valor, tá? Então, por exemplo, eu apliquei R$10.000 num fundo de investimento, e quando eu fui resgatar depois de 10 dias esse fundo, eu vou ter a cobrança do IOF. Né? Eu tenho aqui um fundo de renda fixa, tá? Um fundo de renda fixa. Fundo de renda fixa. Eu vou ter a cobrança do IOF. Só que quando eu fui resgatar, o meu fundo, eu tinha lá, sei lá, R$12.000 para resgatar. Vamos supor que esse fundo, durante esses 10 dias, me deu um rendimento de 20%. Tá? Só que quando eu for resgatar o meu fundo de investimento, eu vou ter a cobrança do IOF. Se o meu IOF determinar que eu tenho que pagar R$4.000, por exemplo, esses R$4.000, ele é acima do que o meu fundo rendeu. O meu fundo rendeu R$2.000. Então, ele acaba limitando isso. Eu não pago o imposto de renda, eu não pago o IOF de R$4.000, eu vou pagar no máximo de R$2.000. Tá? Então, nos fundos de investimentos, a base de cálculo dele é o valor inteiro, mas ele nunca vai ser superior, você nunca vai ter prejuízo. A única coisa que vai acontecer é que os seus rendimentos podem ser comidos, né? Então, pode acontecer isso, tá? Outra coisa importante, aqui eu estou falando dos fundos de investimentos financeiros. E os fundos de investimentos financeiros, eu estou falando dos fundos de ações, fundos de renda fixa, fundos multimercados e fundos de investimento cambial. Ah, Lucas, mas e os outros fundos? Os outros fundos que caem para CPA 20 e CEA, que são os fundos de investimentos imobiliários, as ETFs, os FDICs e os FIPs. Esses têm tributação própria, e eu vou falar dessa tributação própria para vocês. Mas aqui, essa tributação aqui, exceto de ações que não têm IOF, né, o renda fixa, cambial e multimercado, eles possuem IOF, né, e eles também são tributados se for de curto prazo ou longo prazo, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei, classe de ações não possui IOF. Lembra que a gente falou, pessoal, que os fundos de investimentos eles podem ter a classe de cotas aberta ou a classe de cotas fechada? Classe de cotas abertas, você entra e sai a qualquer momento. Só que na classe de cotas aberta, você tem uma classe que tem carência. Ou seja, você só pode sair desse fundo depois de um prazo de carência. Quando um fundo de investimento da classe aberta ela possui carência, a cobrança do IOF não é através daquela tabela. A cobrança do IOF é de 0,5% ao dia. Isso daqui eu já vi uma questão de prova cobrando no CEA. Tá? Na CPA 20 eu já vi caindo essa questão, mas muito raramente. No CEA eu já vi caindo isso daqui com mais frequência. Nunca vi caindo na CPA 10. Tá? Mas não significa que não possa cair, porque tem lá no edital, IOF. Então, o que você precisa entender é que nos fundos de investimentos que tem carência, que vão cobrar IOF. Se você resgatar esse fundo dentro de 29 dias, essa tributação do IOF é de 0,5% ao dia. Beleza? Então, é isso que vocês precisam ficar ligados. Beleza. Agora, tem a cobrança de IOF ali, a gente já aprendeu. Só que, para a Receita Federal, ela separa os fundos em curto prazo e longo prazo. E classe de ações. Então, basicamente, a Receita Federal, ela tributa os fundos de investimento de 3 formas diferentes. Ou ela considera um fundo de curto prazo. E o que é um fundo de curto prazo? É quando o prazo médio da carteira daquele fundo for menor do que 365 dias. Já vou explicar o que é prazo médio da carteira. O que é um fundo de longo prazo para tributação, para a Receita Federal? É quando o prazo médio da carteira é maior do que 365 dias. Corridos, tá? Dias corridos.
E para a classe de ações, e a gente já vai matar as ações aqui agora, na classe de cotas de ações, a alíquota do imposto de renda é sempre de 15% no resgate, tá? Sobre os rendimentos e não tem IOF. Então, classe de ações, fundos de investimento em ações, você resgatou 15% sobre os rendimentos. E nunca mais do que isso, nunca menos do que isso, não possui isenção, não tem aquela regrinha dos 20 mil, porque aqui nós estamos falando de fundos de investimentos. Agora, vamos entender o que é prazo médio da carteira. Como eu disse, o fundo de investimento, foca aqui, ó, o fundo de investimento, o gestor, ele vai lá no mercado, ele vai comprar debêntures, ele vai comprar derivativos para o fundo, ele vai comprar ações, CDBs, LCI, títulos públicos federais. E cada ativo desse tem prazo médio de vencimento. Tem ativos que vão vencer, que tem um prazo médio de 1 ano, tem ativos que tem um prazo médio de 3 anos, tem ativos que tem prazo médio de dias, né, que são mais de curto prazo. Então, o que acontece? Para ele ser considerado de curto prazo, ele vai pegar o prazo médio dessas carteiras aqui, vamos por 200 dias, 300 dias. Ações não tem prazo médio, né? Porque ações não existe prazo de vencimento, né? Então vamos lá, CDBs, 500 dias, LCI, 200 dias e assim por diante, tá? 700 dias. E aí ele vai pegar, somar, tirar uma média ponderada disso e achar o prazo médio daquela carteira. Se o prazo médio daquela carteira for menor que 365 dias, é considerado um fundo de curto prazo para tributação, tá? Porque a gente viu na aula que a Receita gosta de inventar moda, né? Na verdade não é a Receita, né? A CVM também gosta de inventar moda. Porque para a CVM, um fundo de curto prazo tem outros parâmetros e de longo prazo tem outros parâmetros também. A gente fala na aula isso. Mas aqui, como a gente está falando de tributação, eu não vou falar sobre isso. Então, classe de longo prazo, o prazo médio da carteira é maior que 365 dias. Tá? Basicamente isso que vocês precisam saber. E como é tributado a classe de curto prazo e a classe de longo prazo? Vamos aprender. A classe de curto prazo, ela é tributada através dessa tabelinha aqui. Então, se você, investidor, permanecer no fundo até 180 dias, você cotista, permaneceu no fundo até 180 dias, você vai pagar 22,5%. Permaneceu no fundo acima de 180 dias, 20%. Lucas, e mais do que 180 dias, mais do que 1.000 dias? 20%. Se é um fundo de curto prazo, 20% é a alíquota mínima, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existe a de longo prazo. E aí, inclusive, vocês podem ver que é igualzinho àquela tabela regressiva da renda fixa, né? Até 180 dias, 22,5%. 181 dias a 360, 20%. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 720, 15%. Então, aí que está a pegadinha na questão. O que ele fala? Ele fala assim: um fundo de renda fixa, um investidor permaneceu num fundo de renda fixa de curto prazo pelo período de 1.000 dias. Qual é a alíquota de imposto de renda que ele vai pagar? No resgate, porque isso aqui é resgate, tá? No resgate. Aí você fala assim, poxa, é um fundo de renda fixa, curto prazo, 1.000 dias. Aí você pensa assim, poxa, 1.000 dias, acima de 720 dias, ele vai pagar 15%. Aí você vai lá e marca 15%. Só que você errou. Por que você errou? Porque você já está com o cacuete de olhar para a tabela regressiva. Aqui nós estamos falando de um fundo de curto prazo. Se é um fundo de curto prazo, eu tenho que olhar para essa tabela aqui. E não importa se eu fiquei 1.000 dias, 2.000 dias, 3.000 dias, eu vou pagar 20%. Tá? Cuidado, porque a Ambima adora colocar esse tipo de questão para confundir. Beleza? Dúvidas, pessoal? Até agora, tudo tranquilo? Então vamos seguindo. Mais alguma coisa que eu esqueci aqui? Não, né? Passei tudo certinho. Só que, o que acontece? Como eu disse ali no exemplo anterior, eu posso ficar
1000 dias nesse fundo. Aí a Receita tá falando assim, pô, Lucas, mas a Receita aqui não é boba nem nada, né? Ela quer arrecadar, ela tem que arrecadar dinheiro. Ela vai falar assim, pô, você vai ficar 1000 dias nesse fundo e não vai pagar R$1 de imposto? Pera aí que eu vou dar um jeito. Vou inventar aqui um tal de come-cotas. O que é esse tal de come-cotas? Durante o período que você fica no fundo, de 6 em 6 meses, e aí especificamente maio e novembro, no último dia útil de maio e novembro, existe uma antecipação do imposto de renda. E aí, esse imposto, já vou dar um exemplo, tá? Esse imposto funciona da seguinte maneira. Todo último dia útil de maio e novembro, nós vamos pagar um imposto diferente, a alíquota, se for curto prazo ou longo prazo. Se for curto prazo, é 20%, se for longo prazo, 15%. Lucas, preciso gravar isso daqui, maio e novembro? Precisa. Lembra, mês das mães, mês de maio, e mês de finados, novembro. Então você sempre lembra, maio e novembro, né? Mês das mães e finados, que aí você bota isso na sua cabeça. Então, essa tributação ela vai incidir nesses meses de acordo com o tipo de fundo. Se ele for um fundo de longo prazo, 15%. E se for um fundo de curto prazo, 20%. Tá? Ah, Lucas, mas se eu olhei lá na tabela, eu vou ter que pagar lá no resgate, eu tenho aqui 1000 cotas, né, naquele fundo. Eu vou ter que pagar lá no resgate 17,5%. Só que o meu come-cotas, como ele é um fundo de curto prazo, todos os meses de maio e novembro eu estou pagando 15%. Se no resgate você tem que pagar 17,5%, na verdade, você só vai pagar a diferença de 2,5%. Porque durante todo o período que você esteve no fundo, você já pagou 15%. Então, lá no resgate, você faz a compensação. Tá? Você só paga uma alíquota complementar no resgate. Então, é o que eu coloquei até aqui. Aplica-se uma alíquota complementar no resgate. Tá? E por que ele chama come-cotas? Justamente porque, vamos supor, eu comprei 1000 cotas daquele fundo. Quando foi em maio, eu comi cotas desse fundo. Então, vamos supor que eu fiquei lá com 998 cotas. Em novembro, vai comer mais cotas também. Eu fiquei com 995 cotas. E assim por diante. Tá? Então, ele come cotas por conta disso. Claro que o valor da sua cota, ela oscila durante o tempo. E é isso que vai determinar a valorização ou não do fundo. Mas o número de cotas com o tempo, de acordo com o come-cotas, se aquele fundo tiver come-cotas, ela vai diminuir. Tá? Então, diminui a quantidade de cotas. Por isso, come-cotas. Lembra do come-come aqui. Ó. Todo fundo possui come-cotas? Não. Quais são os fundos que possuem come-cotas? Os fundos abertos. Fundo de ações e fundos do tipo fechado, da classe de cotas fechada, não vão possuir come-cotas. Então, vamos lá. Come-cotas. Classe de renda fixa, cambial e multimercado. Os fundos abertos. Tá? Desde que seja aberto. Classe de ações e classe do tipo fechada não possui come-cotas. Ah, então um fundo de renda fixa fechado, ele tem ou não come-cotas? Ele é um fundo de renda fixa, mas ele é um fundo fechado. Isso daqui predomina. Se ele é fechado, ele não tem come-cotas. Tá? Fundo de ações também não tem. Beleza? Por que o fundo de ações não tem? Busca entender, gente. O fundo de ações, ele tem... ele é considerado curto prazo ou longo prazo? Não. Fundo de ações não tem prazo médio. Se não tem prazo médio, né, nesse caso aqui, se ações não tem prazo médio, eu não tenho como considerar ele de longo ou curto prazo. Logo, eu não tenho a cobrança do come-cotas. Beleza? Ah, pessoal, e quem é responsável? Isso aqui é muito importante, questão de prova também. Quem é o responsável pelo recolhimento do imposto de renda? Quem é o responsável pelo recolhimento do IOF? E quem é responsável pelo recolhimento do come-cotas quando existe? O administrador do fundo. Lucas, mas eu vi que lá no mercado de ações
é o investidor que recolhe. Mas aqui nós não estamos falando de mercado de renda variável. Aqui nós estamos falando de fundo de investimentos. E não interessa. É fundo de investimento em ações? Administrador do fundo. É fundo de investimento em renda fixa? Administrador do fundo. Tem OF, não tem? Come cotas, não tem? Administrador do fundo. Bota isso. Falou nos fundos de renda fixa, cambial, multimercado e ações. Administrador é o responsável pelo recolhimento. Quando nós falarmos de fundos imobiliários, FIP, FDIC e outros, aí a gente tem ali outra regrinha, tá? Vamos lá. Seguimos. E aqui, como vocês viram logo aqui em cima, ó, CPA 10, essa parte da aula não precisa assistir. Justamente porque fundos imobiliários, ETFs, FIP e FDIC não caem na prova de vocês. Fundos imobiliários. Como são tributados os fundos imobiliários? Vou fazer panorama geral aqui. Isso daqui é importante, tá? Os fundos imobiliários, eles são tributados no ganho de capital. Eles também podem ser tributados através dos rendimentos. O que é ganho de capital? Ganho de capital é basicamente, você comprou uma cota por 5 e vendeu por 10. O meu ganho de capital foi 5 aqui, né? É a diferença. Quando existe esse ganho de capital, comprei minha cota por um valor e vendi por outro, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica é tributado em 20%. Não existe isenção aqui. 20% sobre o ganho de capital. Quem recolhe? O próprio investidor via DARF. Tá? Agora, nos rendimentos, nós sabemos que um fundo de investimento imobiliário, 95% do lucro é distribuído aos cotistas. E quando você recebe esses aluguéis desses fundos, esses rendimentos, dividendos desses fundos, você, como pessoa física, tem isenção do imposto de renda. Desde que respeite 3 regras. E essas regras caem na sua prova. Tá? Veja, pessoal, eu estou passando uma aula completíssima para vocês. Todos os detalhes, tudo quanto é tipo de questão, peguei, compilei e trouxe aqui para vocês em aula, tá? Para falar o que é importante para a prova de vocês. Nada que eu tô falando aqui não vai cair na prova de vocês, tá? E vão cair umas 10 questões sobre tributação. Por isso a relevância desse tema. Então vamos lá. Ganho de capital, 20%. Pessoa física e pessoa jurídica. Rendimentos, distribuição de lucro. Pessoa física, isento. Desde que o fundo tenha no mínimo 100 cotistas e o cotista ele possua menos do que 10% do total de cotas. Então, qualquer cotista que possuir mais do que 10% do total de cotas já não entra o fundo já não entra nessa isenção, tá? E a terceira regrinha, ser negociado em bolsa. São essas 3 regras. E essas 3 regras vai perguntar na sua prova, tá? PJ, alíquota de 20%. Então, sempre que falou PJ aqui, ó, 20%, seja no ganho de capital ou nos rendimentos, tá? E aí, nesse caso, é retido na fonte pelo administrador, tá? No caso da cobrança de rendimentos, do imposto de renda sobre os rendimentos. Nas ETFs, as ETFs são os famosos fundos de índices, né? Os fundos passivos que buscam acompanhar o índice de mercado. Na ETF, o imposto de renda ele é de 15% no resgate e é recolhido pelo investidor via DARF. Ele é igual da renda variável, tá vendo? É igualzinho da renda variável. 15% em operações normais, quando eu compro e vendo minhas cotas em dias diferentes, pelo investidor via DARF. E não tem isenção. Daquela isenção de 20 mil que a gente viu, não tem lá nas ações. E 20% de imposto de renda se for operações de day trade. Também recolhido pelo investidor via DARF. Agora, isso daqui eu estou falando de uma ETF de renda variável. Existem as ETFs de renda fixa e são tributados de forma diferente. Isso é uma coisa nova, tá? Inclusive, isso daqui eu não vejo em material nenhum falando, mas eu já vi caindo em prova. Quando eu estou falando de ETF de renda fixa, ele é tributado pela tabela regressiva. É a mesma tabela regressiva da renda fixa? Lá da renda fixa? Não, é uma outra tabela regressiva. Mas calma, essa tabela regressiva aqui, vocês não precisam saber, porque eu nunca vi caindo falando sobre essa tabela na prova, e se cair, a Ambima vai dar essa tabela para vocês, tá?
Então, existem as ETFs de renda variável, por exemplo, o BOVA11, que é uma ETF que replica o índice Bovespa, é uma ETF de renda variável. O LFTS11, acho que é isso, é uma ETF de renda fixa. Inclusive, eu tenho essa ETF aqui. Ela replica todos os vencimentos de LFT, né, os títulos públicos federais pós-fixados. Né, então, ela replica isso. Então, as ETFs de renda fixa, de acordo com a tabela regressiva conforme ao lado, retido pela instituição financeira, tá? Só que o prazo aqui não é o prazo de permanência, é o prazo médio de repactuação da carteira. Não vou entrar a fundo nisso porque não cai na prova. Mas depois vocês precisam, prazo médio de repactuação da carteira, tá? Cada título ele pode ter repactuações e aí dependendo do prazo de repactuação daquele título, ele entra aqui, existe um prazo médio e aí ele entra para determinar a alíquota, tá? Mas não precisa ir a fundo, é muita coisa já para vocês entenderem, para vocês irem a fundo nisso. Por curiosidade, se vocês quiserem, procurem prazo médio de repactuação da carteira, tá? E permite a compensação de perdas, tá? As ETFs permitem a compensação de perdas. Seguimos, porque a parte mais difícil já foi, e agora a alíquota do FIP de 15% e os FDICs, tabela regressiva. Acabou. É isso. Eu deixei a parte mais difícil primeiro para a gente não confundir muito, tá? Então, FIP 15%, ali de acordo com a renda variável mesmo, como se fosse renda variável, e os FDICs, tabela regressiva. E aí essa tabela regressiva é aquela tabela da renda fixa mesmo, tá bom? E aí vamos lá. Eu acho que a gente está acabando. Resumão aqui de tributação nos fundos de investimentos. Lembra que o tipo de fundo ele pode ser de curto prazo, longo prazo ou fundo de ações, né, ali para receita. O fato gerador ele pode ser no resgate ou semestral, que aí entra maio e novembro, come cotas, né? Lembra que nos fundos de ações não tem come cotas, então é somente no resgate. O come cotas de curto prazo 20%, come cotas de longo prazo 15%. Fundos de ações não tem come cotas. A alíquota no resgate, aqui está, meia tabela regressiva, né? Metade da tabela regressiva e aqui a tabela regressiva completa. 15% é a alíquota dos fundos de ações. Esse possui IOF, esse também, mas o fundo de ações não tem. Lembrando que a responsabilidade é do administrador do fundo. Só passando aqui para vocês, não esqueça de colocar no link lá. A gente tem um link, a equipe vai colocar um link aqui para vocês resgatarem o mapa mental de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero falar rapidamente aqui com vocês sobre o nosso curso, os nossos cursos de CPA 10, CPA 20 e CEA. Vai ser um prazer poder ter vocês aqui com a gente. Com a gente já são mais de 8.000, né? Então, faça como o Hyberson, faça como o Emanuel, que passou na CPA 20, faça como a Lisa, que também passou na CPA 20, né? Eles gostaram muito do nosso material, gostaram muito do nosso curso, e eu tenho certeza que vocês vão gostar também. A gente gosta de ir direto ao ponto, focado 100% no que cai na prova. Eu tenho certeza que esse resumo que a gente passou, ele garante pelo menos ali 10 questões na prova de vocês. Tá? Então vai ser muito importante e a nossa aula, nosso curso inteiro é baseado nisso, na prova. Tá? Então, ao se tornar um aluno do curso, você vai ter acesso a aulas atualizadas, prezo muito por atualização, plataforma de simulados com mais de 1.000 questões comentadas, questões resolvidas em vídeo, tá? Apostilas, mapas mentais, cronograma de estudos. E outra, um grande diferencial que eu não vejo em lugar nenhum é que você tira dúvida direto comigo. Sou eu que resolvo, ajudo você durante o curso. Né? Lucas, não entendi uma matéria, não entendi um conteúdo, me chama, eu vou te responder. E eu vou te acompanhar, eu vou te ajudar, vou te orientar até a sua aprovação. E não é à toa que a gente chegou agora no fim de julho com 90%, mais de 90% de aprovação nos cursos de CPA 10, CPA 20 e CEA. E eu fico muito agradecido a vocês. Nossos cursos são leves, fáceis e direto ao ponto. Para você pegar seu cupom, já coloca o QR Code aqui na tela. Muito obrigado por passar esse tempo aqui comigo. Eu espero que tenha ajudado vocês. Leiam os depoimentos, perguntem a todos sobre o curso For You, que eu tenho certeza que vocês vão gostarem e vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente.
Um beijo pra vocês e vejo vocês no nosso próximo resumão. Coloque aqui nos comentários o que vocês querem ver no nosso próximo resumo. Um abraço, pessoal.